Então vamos lá, sem perder muito tempo, trabalhar com hierarquia e disciplina, que é a base institucional aí de toda corporação militar. Você vai, desde quando você entrar, até antes, né? Estudando para concurso, você já vai se deparar com isso, e quando você entrar ali na instituição, você vai ter aí sua vida baseada na hierarquia e disciplina. Então, o artigo 12, ele confirma isso daí, falando que hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar. E olha o cuidado aqui, a autoridade e a responsabilidade, elas crescem com o grau hierárquico. Então, eu vou sendo promovido, a minha autoridade ela vai aumentando, mas a minha responsabilidade também. Então, aqui na questão da hierarquia, eu sou soldado, fui promovido a cabo. Então, aumentou a minha autoridade, mas aumentou a minha responsabilidade também. E assim sucessivamente, né? Terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, vai seguindo nessa ordem, beleza? Então, cuidado com esse detalhe. Hierarquia e disciplina, na prática, elas são bem parecidas, é quase podemos dizer assim, a mesma coisa, mas na teoria não é. E é um dos pontos mais cobrados, como eu falei, em legislação militar, é a diferença entre esses conceitos. Eu vou explicar para vocês, depois eu vou falar na prática como é que isso acontece, e tem um bizu também para facilitar, porque isso é muito cobrado em prova. Então, temos aqui a hierarquia da Polícia Militar, começando com o soldado, chegando ali até o coronel, que é o último posto da corporação. Quando você vai estudar a questão do comandante geral, lá na Constituição do Piauí, fala que o comandante geral vai ser um oficial da ativa do último posto da própria corporação. Então, oficial. Então, vai estar aqui. Mas tem que ser da ativa. E tem que ser do último posto. Então, o último posto é o de coronel, o topo ali. Para ser o comandante geral, tem que ser um coronel. Beleza? Então, a hierarquia policial é a ordenação de autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura da Polícia Militar. Cuidado, já teve questão falando dentro e fora. Não. É dentro da Polícia Militar. Por exemplo, o comandante-geral da Polícia Militar, ele manda na Polícia Militar. O comandante-geral do Corpo de Bombeiro manda no Corpo de Bombeiro. Mas o comandante-geral do Corpo de Bombeiro não manda na Polícia Militar, ele não manda na Polícia Civil. Por isso que a hierarquia é dentro da estrutura da Polícia Militar. A ordenação se faz por posto ou graduações, como assim? A pessoa vai subindo aqui na hierarquia, então vai subindo a autoridade dela, questão de mandar. Então, coronel, por exemplo, ele, falando assim, entre aspas, mandar, né, no bom sentido, ele manda, ele ordena para todo mundo, basicamente. Ele está ali no topo. Então, eu sou soldado, eu estou recebendo ordem ali de todos. Opa, virei cabo. Então, o soldado já tem que bater continência ali para o cabo, né? Questão de autoridade aí, hierarquia. Dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação, se faz pela antiguidade no posto ou graduação. Isso aqui é muito importante já comentar mais sobre isso. E o respeito à hierarquia é substanciado no respeito de acatamento à sequência de autoridade. Aqui é o seguinte, essa parte aí que ele fala dentro de um mesmo posto e de uma mesma graduação. Se eu tiver uma viatura, que a configuração da viatura é o seguinte, eu tenho um soldado, eu tenho um cabo e eu tenho um terceiro sargento. Então, tem essas três pessoas aqui dentro de uma viatura, por exemplo, um serviço. Tá ok, tá fácil de resolver, né? Tipo, o 01, quem vai comandar essa viatura aí vai ser o terceiro sargento, porque na hierarquia ele está acima dos outros. O segundo vai ser o cabo e depois o soldado. Pronto, fácil de resolver, sem problema nenhum. Problema é se eu tiver uma viatura com três cabos. Ixi Maria. Aí há confusão grande danada. E aí? No meio civil, muitas vezes, pode acontecer da pessoa estar trabalhando e não ter hierarquia ali entre as pessoas, elas estarem no mesmo patamar. No meio militar não é isso daí. O meio militar ele tem a base dele, né, hierarquia. Então tem que ter alguém para estar mandando aí. Mas aí agora, como é que eu faço isso daí? Se os três estão ali na mesma graduação, estão no mesmo nível hierárquico, aí é onde entra o que ele fala.
vai ser feito pela antiguidade. E antiguidade, você pode entender também que isso aqui vai ser resolvido por uma coisinha chamada precedência. Nós vamos já explicar o que é isso, mas aqui falando logo a grosso modo, só para você entender. Lógico que tem muitos mais detalhes a serem analisados, mas só para você entender. É como se fosse o seguinte, esse aqui tem 10 anos que ele é cabo. Esse aqui está com 8 anos que ele é cabo, e esse aqui está com 5 anos. Então, como eu disse, analisando aí a grosso modo, o que tem 10 anos vai ser o 01, então ele que vai mandar o dia que... eu tenho 10 anos que sou cabo, então eu sou mais antigo. Você só tem 8, então você vai ter que me obedecer. O outro só tem 5. Então, resolve basicamente dessa forma, beleza? Então, é por isso aqui que ele determina que é chamado de precedência. Nós vamos já trabalhar sobre isso daí. Agora, o conceito de disciplina. Hierarquia já foi visto que é a ordenação de autoridade em níveis diferentes. A hierarquia eu estou mandando, estou subindo o posto e estou mandando, cada vez que eu subo, eu estou mandando em mais pessoas. Beleza? Já a disciplina. Disciplina é a rigorosa e observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordena seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Então, hierarquia está mais relacionado com ordenar, com mandar. Disciplina é você respeitar as leis, é o acatamento das leis, é você andar na linha certinho. Então, vamos pensar assim, uma pessoa que está respeitando as ordens ali, batendo continência, tudo certinho, e está cumprindo as leis, está chegando no horário, não comete transgressões. Então, essa pessoa está respeitando a hierarquia e está respeitando a disciplina. Agora, uma pessoa que ele está cumprindo ali as leis, ele chega no horário, não comete transgressões, respeita a ética, respeita os deveres e tal, só que ele não respeita muito a questão de ordens. Ele não respeita muito essa questão de hierarquia. Então, ele está falhando um pouco na hierarquia, mas a disciplina ele tem. Como eu disse, é um pouco até difícil de diferenciar os dois. Na hora da prática, eles se complementam, mas na hora da prova você tem que entender. Por isso que eu fiz assim esse exemplo, para você entender um pouquinho a diferença entre os dois. E o bizu, para você lembrar, o primeiro bizu aqui, já se preparem que tem muitos bizus aí no nosso estudo, é você lembrar de Honda, da palavra Honda, porque como eu falei, às vezes, é fácil, é de hierarquia, eu sei o que é hierarquia, eu sei o que é disciplina. Danada é a questão da teoria, né? Danada é o que está na lei, que às vezes a banca troca, e aí você analisa e agora? Então, para facilitar, lembra de Honda, né? E aí, a primeira parte aqui da palavra, você vai lembrar, hierarquia é a ordenação em níveis diferentes. E o final, DA, disciplina, é o acatamento integral das leis. Então, Honda, o H-O-N, hierarquia é a ordenação em níveis diferentes. Já a disciplina é a rigorosa e observância e o acatamento integral das leis. Aqui um tópico muito importante. A disciplina, na legislação ele falou respeito à hierárquica, mas seria hierarquia. Quando cai na prova, cai desse jeito, porque a banca só copia e cola, então ela copia do mesmo jeito que está aí. Mas seria disciplina e hierarquia. Devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida, entre policiais militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. Então, cuidado com isso. Disciplina e hierarquia vai ser respeitado por quem está na ativa, quem está na reserva, quem está reformado. Não é porque o militar ele se aposentou, entre aspas, né, está na reserva, está reformado, que agora eu não preciso mais respeitar ele, de jeito nenhum. Então, se eu sou um soldado, sou um cabo, sou um sargento, subtenente, capitão, sei lá o que for, e chegou um coronel da reserva na área, coronel reformado, continência, tenho que ter o respeito ali. Então, é uma pegadinha de prova, porque às vezes a prova quer dizer, não, disciplina e hierarquia deve ser mantido só para quem está na ativa. De jeito nenhum. Deve ser mantido pelos três. É militar? Está na ativa, está na reserva remunerada, está reformado? Tem que respeitar a disciplina e a hierarquia. Cuidado com esse tópico.
Agora chegamos aí na precedência, que eu já tinha falado para vocês, relacionada aí com a antiguidade. A precedência entre policiais militares da ativa. Então, aqui, ó, ponto importante. Se a prova colocar policiais da ativa e inativo, já não se enquadra aqui. Do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade, no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional em lei ou regulamento. Então, a regra é que eu vou utilizar a antiguidade, salvo na questão da precedência funcional. O que é isso, professor? Vou já explicar tudo bem direitinho. Vamos primeiro conhecer a legislação. No parágrafo primeiro, ele vai falar que essa antiguidade no posto de graduação é contada a partir da data da assinatura, do ato da promoção, nomeação, declaração ou inclusão, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data. Então, a partir do momento que você foi promovido, ali já começa a contar a sua antiguidade. E a antiguidade, ela é contada na graduação, no posto. Como assim, professor? Deixa eu pegar aqui a seguinte situação. Imagina aqui um soldado que ele passou no concurso de 2017 e outro soldado que passou no concurso de 2022. Então, teoricamente, esse aqui é mais antigo, né? Ele entrou primeiro. Só que esse aqui, ele pode ser promovido a cabo em 2026, por exemplo. E esse aqui só foi promovido a cabo em 2028. Então, agora, esse aqui é mais antigo, porque na graduação de cabo ele chegou primeiro. E aí isso aí pode ir mudando. Esse aqui, por exemplo, pode ser promovido a terceiro sargento em 2031. E esse aqui só foi promovido a terceiro sargento em 2032. Então, agora, esse aqui na graduação de terceiro sargento, ele é o mais antigo. Então, eu vou contando dessa forma, a partir da promoção, a partir da nomeação e assim por diante. Ele fala aqui também declaração, inclusão, isso aí não existe mais, mas ainda está estabelecido na legislação. E no finalzinho ele diz, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data. Como assim, professor? Um exemplo que a gente pode pegar disso daqui, quando ele fala taxativamente fixar outra data, a gente pode pegar isso daqui para mostrar um pouquinho como é que pode ser. O artigo 121, parágrafo 3º do Estatuto, ele fala assim, quando por motivo de força maior oficialmente reconhecida, inundação, naufrágio, incêndio, sinistro aéreo e outras calamidades, faltarem dados para a contagem do tempo de serviço. Olha aqui o que eu falei no início, caberá ao comandante-geral, não é mais ao governador, que é o comandante-geral, arbitrar o tempo a ser computado, para cada caso particular, de acordo com os elementos disponíveis. Aqui é o seguinte, a pessoa entrou na Polícia Militar, está lá a ficha dela, a ficha muitas vezes é de papel, e aí teve uma inundação, entrou água lá no prédio da Polícia Militar, um incêndio, alguma coisa do tipo, e perderam o papel. E agora nem ele, nem a polícia não sabe mais o dia que ele entrou. Aí o comandante-geral ele vai fixar, ele vai arbitrar ali o tempo que aquela pessoa tem. Não, você tem agora 30 anos de serviço. Lógico que a pessoa não vai ter 4, ele vai dizer que tem 30. Não. Ele vai buscar provas ali, como ele fala, de acordo com elementos disponíveis, e vai dar uma certa margem ali, né? Pode ser que fique um pouco menos, pode ser que fique um pouco mais, não vai ser preciso porque perdeu os documentos, mas ele vai fazer dessa forma. Então, por isso que ele fala aqui, salvo se tiver fixado outra data. Se tiver outra data fixada, vai seguir aquela ali. Mas se não, eu vou contar a antiguidade a partir da data da assinatura da nomeação, da promoção, declaração ou inclusão. Então, é o seguinte, muito cuidado com isso. Eu sempre faço essa pergunta na sala de aula, no presencial, e a resposta sempre é da mesma forma. Perguntar o seguinte, major e coronel, quem tem precedência aqui? Todo mundo responde, coronel. Ok, mas a resposta não é assim. Porque precedência, olha o que diz o artigo 15. A precedência entre policiais militares da ativa do mesmo grau hierárquico. Então, eu vou analisar precedência quando eu estou no mesmo grau hierárquico, na situação da viatura que eu falei aqui, ó. Na primeira viatura diz soldado, cabo e terceiro sargento. Aqui eu não preciso analisar precedência, é hierarquia. Já na segunda viatura eu preciso, porque são 3 cabos, estão no mesmo grau hierárquico.
beleza? Então, cuidado com isso daí. Então, aqui, major e coronel é hierarquia. O coronel está hierarquicamente superior ao major, acabou. Então, não tenho que analisar essa questão de precedência aqui. Agora, quando eu tenho um major e um major, aí sim, eles estão no mesmo posto, no mesmo nível hierárquico ali, e agora eu preciso saber a antiguidade. Quem é mais antigo aí? Aí, se esse aqui, por exemplo, tiver 8 anos como major, esse aqui só tem 6 anos, quem tem o maior tempo vai ter a precedência, vai mandar, né, podemos dizer assim, naquele outro. A precedência funcional que ele fala aqui diz o seguinte: a precedência dos policiais vai ser assegurada pela antiguidade, salvo nos casos de precedência funcional, em lei ou regulamento. Vou utilizar um pouco o meu exemplo para você entender. Quando, na instituição que eu trabalho, tem pessoas lá com mais de 20 anos de serviço, 8 anos de serviço, e eu estava com 2 anos, eu acho, mais ou menos. 2 a 3 anos de serviço. Então, eu era o mais novinho ali, né? Os outros estavam acima. Mas aí eu fui chamado para ser o comandante. Mesmo novinho aqui, mas eu fui chamado para ser o comandante. E agora? Agora eu estava mandando em todo mundo. Eu saí lá do finalzinho, né? Do mais moderno, e agora passei para o topo, comandante. E agora, como é questão de função, a pessoa está ocupando uma função de comandante, eu não analiso mais questão de tempo aqui, é a questão da função. Então, ele é o comandante, então ele vai ter precedência, ele vai mandar nos outros. Até, o cara tem 20 e tantos anos de serviço, eu só tenho 2, sim, mas eu estou com a precedência funcional, que é relacionado com a função que a pessoa está ocupando. A função, por exemplo, de comandante, de chefe. Então, cuidado com isso daí. Em regra, a precedência é a antiguidade. Quem tem mais tempo vai ter precedência, ok. Mas eu tenho também a precedência funcional. E às vezes até, no meu caso, por exemplo, mais novinho, mais moderno, mas como estava ocupando um cargo ali, tinha precedência funcional, estava mandando em todo mundo, beleza? Então aqui, por exemplo, precedência funcional do comandante-geral. Tem aí vários coronéis, mas aquele coronel que foi chamado para ser o comandante-geral, ele está mandando em todo mundo, está mandando em toda a corporação. Tranquilo? Isso que é a precedência funcional. Beleza. Agora vamos analisar uma questão aqui muito importante, que é critérios aqui de desempate. Porque, como eu falei, no meio militar, eles querem evitar, não tem essa questão, nós estamos aqui no mesmo patamar. Tipo, ninguém manda em ninguém. Não, não é para existir isso daí. É para existir uma hierarquia. Do 01 ao 100, ao 200, dependendo da quantidade de militares que eu tenho ali. Então, se a atividade for igual, então, na situação, por exemplo, tem um tem 8 anos como cabo e o outro também tem 8 anos, como eles foram promovidos juntos. E agora? Eu tenho que resolver isso. Então, se eles forem do mesmo quadro, eu vou analisar a posição na escala numérica. A escala tem lá quem é o 01, quem é o 02, de acordo com os critérios que vão ser utilizados. Se não der para resolver, como ele fala aqui nos demais casos, aí eu vou utilizar a antiguidade no pós-graduação, lógico, que é a primeira situação, mas aqui ele fala antiguidade no pós-graduação anterior. Se ainda subsistir a igualdade de antiguidade, recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores, a data da inclusão, que seria a data da nomeação, né? E a data de nascimento, para definir a precedência, e neste último caso, o mais velho será considerado o mais antigo. Espera aí, professor, como é isso daqui? Então vamos lá, eu vou já tirar daqui, eu quero que você saia daqui lembrando do que está estabelecido. Empatou a antiguidade, vou utilizar o critério. Primeiro ponto, antiguidade no posto de graduação anterior, não deu para desempatar. Aí eu vou utilizar os graus hierárquicos anteriores, depois data da inclusão, depois data de nascimento. Deixa eu pegar um espaço em branco aqui, que eu vou precisar copiar muito aqui. Vou pegar aqui, depois eu apago. Isso aqui é o seguinte, vou colocar aqui 3 exemplos. Vou pegar aqui um major com 8 anos, outro major com 8 anos. Então, empataram.
Qual o primeiro critério de desempate? Eu vou analisar a graduação, no caso aqui, o posto, né? O grau hierárquico anterior. Então, esse aqui foi promovido a capitão em 2005. Esse outro foi promovido a capitão em 2006. Então, opa, como major, eles empataram. Mas aí, quando eu vou pegar a outra anterior, capitão, esse aqui foi capitão primeiro. Então, nesse caso, ele é que vai ter a precedência. Já resolvi o critério de desempate. Beleza. Mas eu posso fazer o seguinte. Major, com 8 anos. Major também com 8 anos. Aí não deu para desempatar. Eu vou pegar o anterior. Então, ele foi capitão em 2005. Só que esse aqui também foi capitão em 2005. Foram promovidos juntos. Eles estão um brigando aí com o outro. Eita, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou buscar os anteriores. Então, aqui, eu vou buscar, por exemplo, primeiro tenente. Ah, esse aqui foi primeiro tenente em 2000. Esse aqui foi primeiro tenente em 2001. Então, ele aqui foi primeiro tenente primeiro, ele é que vai ter a precedência. Mas eu também posso ter o seguinte. Esse aqui foi major, 8 anos. Major, 8 anos. Foram promovidos a capitão na mesma data. E sempre foram promovidos na mesma data. Vamos pensar assim. Na prática é muito difícil isso acontecer, é mais teórico. Aí vai, não deu para desempatar. Qual o outro critério que eu vou utilizar? A data da inclusão, data da nomeação. E aí quem entrou primeiro, logicamente vai ter precedência. Não, mas eles entraram juntos. Eles entraram juntos em 1999. Aí eu vou para o último critério, que é a data de nascimento, meu filho. É quem for o mais idoso aqui, quem for o mais velho, é que vai ter a precedência. Beleza? Então é assim que é utilizado esse critério de desempate aqui. Agora eu tenho alguns casos, né, de precedência, que são situações especiais. O parágrafo terceiro ele fala assim: em igualdade de posto-graduação, os policiais militares da ativa, eles têm precedência sobre os da inatividade. Cuidado, cair na prova dizendo assim: eu tenho um capitão da ativa e um major da inatividade. Aí dizer que o capitão tem precedência sobre o major? Não. Tem hierarquia aqui, o major tem hierarquia. Precedência aqui, ó, olha a palavrinha do início. Em igualdade de posto ou graduação. Tem que ter essa igualdade para analisar a precedência. Então, não é assim que eu vou analisar. Eu vou analisar assim: um capitão da ativa e um capitão da inatividade. Vamos supor que os dois estão ali, um de frente para o outro, uma operação, sei lá, alguma coisa do tipo. O da ativa, ele vai ter precedência sobre a inatividade. Beleza? Agora, o parágrafo 4º, muito importante. Novamente, ó, em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre os policiais militares de carreira na ativa e os da reserva remunerada que tiverem convocados é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto de graduação. Como assim, professor? Vamos analisar o seguinte. Eu tenho esse major aqui, da ativa, e esse major da inatividade. Então, esse daqui é da ativa, ele vai ter precedência e acabou. Pronto. Só analiso isso. Só que esse major que está na inatividade, ele foi convocado. Agora mudou a situação. Agora, como é que eu vou analisar? Se ele foi convocado, lembra da aula anterior? Ele é da ativa, né? Ele é da reserva remunerada, quando convocado, se torna da ativa. O outro também é da ativa. Então, agora eu vou analisar o tempo. Só que eu vou fazer o seguinte, vamos supor, esse aqui tem 5 anos, e esse aqui, quando ele foi para a reserva, né? Quando ele estava na ativa, ele tinha 6 anos. Não vou contar o tempo que ele está na reserva, não. É o tempo que ele tinha na ativa, quando ele foi para a reserva. E quando ele foi para a reserva, ele tinha lá 6 anos como major. E aí, quando ele volta, essa questão da precedência, ele vai dizer, não, eu já tenho 6 anos, meu filho, de major. Então, agora, ó, o jogo virou. Agora quem tem precedência é ele, beleza? Voltando aqui para o parágrafo 4º, que é muito interessante você ver o exemplo, depois voltar para a legislação. Ele fala, ó, em igualdade de posto de graduação, a precedência entre os policiais militares de carreira na ativa e os da reserva remunerada quando convocado é definida pelo tempo de efetivo
serviço no posto ou graduação. Então, muito importante isso daqui. Para finalizar esse bloco, vamos falar sobre os círculos hierárquicos. O que é esses círculos hierárquicos? Esses círculos hierárquicos, eles servem para fortalecer a camaradagem, que é um dos pontos também que tem que existir no militarismo. A amizade é você conhecer o seu parceiro. Então, você sabe, por exemplo, você está aqui com o seu parceiro, você sabe que ele é um pouco explosivo. Então, você já sabe qual é a reação dele, por exemplo, numa confusão. Não, ele já é mais calmo. Então, você já sabe também do que às vezes você está aqui na operação, quando pensa que não, o cara sai lá gritando, brigando, e você toma um susto. Eita, que diabo que esse... Então, assim, esse círculo hierárquico, ele serve para ter essa convivência, ter essa camaradagem, para os policiais se conhecerem, porque eles vão tirar serviço juntos. Então, busca essa amizade aí entre eles. O próprio artigo diz isso, ó. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre policiais militares da mesma categoria e tem a finalidade de quê? Desenvolver o espírito da camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Então, os círculos hierárquicos, eles são divididos assim. Deixa eu apagar aqui. Começando pelos oficiais, são um dos pontos mais cobrados em prova. Eu tenho, porque a carreira de oficial, ela começa aqui com segundo tenente. Quando a pessoa faz o concurso para oficial, né, ela entra aqui como segundo tenente. Aí é promovido para primeiro tenente, depois capitão, depois major, tenente-coronel e coronel. Então, eu tenho os oficiais subalternos. Oficiais subalternos é o primeiro tenente e o segundo tenente. Oficial intermediário. Intermediário é só o capitão, sozinho. Ele sozinho aí. E os oficiais superiores, que é o major, tenente-coronel e coronel. Deixaram o capitão sozinho, né? Podia ter descido o major para ficar 2, 2, 2, né? Dava certinho. 2 ali como subalterno, 2 intermediários e 2 superior. Mas não, deixaram o pobre do capitão sozinho. Então, o círculo de oficiais subalternos é o primeiro tenente e o segundo tenente, né? Para eles andarem ali juntos, né? O círculo hierárquico deles, para eles se conhecerem. Já os oficiais intermediários, só o capitão, deixou o pobre sozinho. E superiores, coronel, tenente-coronel e major. Nas praças, que na carreira das praças, você entra como soldado, aí vai sendo promovido a cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, a subtenente. Não tem esse nomezinho bonitinho, como eu tenho nos oficiais, oficiais subalternos, oficiais intermediários, oficiais superiores. Simplesmente ele tem o nome da graduação. Então, por exemplo, o círculo de cabos e soldados é cabo e soldado. O círculo de subtenentes e sargentos, subtenente e os sargentos, terceiro sargento, segundo sargento e primeiro sargento. Bem simples. Então, cabo e soldado tem um círculo hierárquico ali para eles estarem andando junto, camaradagem, como eles vão trabalhar. Vamos supor, o que é mais comum? Um tenente-coronel, por exemplo, trabalhar com soldado? Não, isso aí não é o comum. Pode acontecer? Pode, mas não é o comum. Comum é o soldado com cabo ali, eles trabalharem juntos, né? Que eles estão próximos ali na hierarquia. Então, o círculo ali, cabos e soldados, beleza? E aí eu tenho a questão das praças especiais. Muito cuidado com esse tópico, porque a pessoa faz o concurso para oficial. E quando você faz o concurso para praça, você entra como soldado. Quando você faz o concurso para oficial, você já entra lá como segundo tenente. E aí vai seguindo carreira. Só que quando você faz o concurso, que você está no curso de formação, você é chamado de aluno oficial. Quando você termina o curso de formação, você vai passar um período como se fosse um estágio, até você virar segundo tenente. E aí esse período você é chamado de aspirante a oficial. Então a diferença é essa. O aluno é quem está estudando, está no curso de formação ainda. Quando ele termina o curso de formação, ele passa um período até ele, não é assim, terminou, já sou segundo tenente. Não, ele passa um período ali de teste. E aí, depois desse período, é que ele vira segundo tenente. E durante esse período ele é chamado de aspirante a oficial. Tanto o aluno oficial como o aspirante a oficial, eles são chamados de praças especiais. Então, cuidado com essa nomenclatura, né? Que a pessoa fez o concurso para oficial, mas é chamado de praça especial. Então, atenção a esse tópico aqui.
Eu vou até já falar aqui da questão dos círculos, né? Já a questão dos alunos aqui. Deixa eu até apagar aqui, por conta do seguinte. Olha o que ele diz. O aluno oficial. Então, a pessoa está fazendo curso de formação, passou no concurso, está fazendo curso de formação para oficial. Ele, excepcionalmente, ou em reuniões sociais, ele tem acesso ao círculo de oficiais. Então, não é uma coisa assim, eu sou aluno oficial, por exemplo, eu vou entrar ali no clube de oficiais, eu vou estar conversando aqui, vou estar no mesmo círculo, nós somos amigos, viu? Hashtag amigos. Não, não é assim. É de forma excepcional, ou em reuniões sociais. Já o aspirante a oficial é diferente, ele já terminou o curso de formação, então ele pode frequentar o círculo de oficiais normalmente. Beleza? Cuidado aí que a banca gosta de cobrar isso aqui. Da mesma forma, eu tenho, por exemplo, os alunos do curso de formação de soldado, que é quem faz o concurso para soldado, e vai fazer esse curso de formação de soldado. Ele pode frequentar o círculo de cabos e soldados, sem problema nenhum. Ele está no curso de formação ainda, mas ele pode frequentar. Já o aluno do curso de formação de sargento, é quando a pessoa é cabo e agora vai virar terceiro sargento. Ele tem que fazer o curso de formação de sargento. Também tem o excepcional. Excepcionalmente, ou em reuniões sociais, ele tem acesso ao círculo de subtenentes e sargentos. Beleza? Professor, e o curso de formação de cabo, por exemplo? O curso de formação de cabo não tem nenhum problema, porque a pessoa é soldado, vai virar cabo. Então, ele está dentro do círculo ali de cabos e soldados. Não vai ter interferência, tipo, ele é soldado e vai virar cabo. Então, o aluno do curso de cabo, ele é um soldado que está virando cabo, ele está dentro desse círculo aqui. Então, não tem problema nenhum. Diferente é o cabo que vai virar terceiro sargento. Ele está mudando de círculo, ele está saindo do círculo de cabos soldados, está indo para o círculo de subtenentes e sargentos. Por isso que ele vai frequentar de forma excepcional. Só quando ele realmente terminar o curso, que ele efetivamente se tornar um terceiro sargento, aí é que ele pode frequentar o círculo. Aqui é só você, para ficar mais didático, só você pensar em clube. Então, vamos pensar, tem um clube de cabos e soldados. Quem é que vai frequentar? O soldado e o cabo. E aí o aluno do curso de formação de soldado também pode. Ele pode chegar lá, opa, estou aqui no clube, vou entrar aqui nesse clube. O clube de subtenentes e sargentos. Quem é que vai frequentar? Subtenente, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento. O aluno do curso de formação de sargento, ele pode chegar lá, não, pode não. Ele só pode frequentar de forma excepcional ou em reuniões sociais. Da mesma forma, tem lá o clube de oficiais. O aspirante oficial pode entrar no clube. Já o aluno não, só de forma excepcional. Tranquilo? Então, dessa forma fica mais fácil você compreender. Outro bizu, se na hora da prova você ficar na dúvida, é só você colocar a hierarquia. Hierarquia assim hipotética, como assim? Eu tenho um aluno do curso de formação de soldado, o aluno do curso de formação de sargento, eu tenho um aluno oficial e eu tenho o aspirante a oficial. E aí você vai analisar o seguinte: os dois da ponta, eles frequentam. Os dois ali da ponta, eles frequentam. E os dois do meio é de forma excepcional. Então, o aluno do curso de formação de soldado, ele frequenta o ciclo de cabos soldados. O aspirante oficial, ele frequenta o ciclo de oficiais. Já o aluno do curso de formação de sargento, de forma excepcional. E da mesma forma, o aluno oficial, só de forma excepcional. Tranquilo? Aqui sobre as praças especiais, como já tinha falado para vocês, o aspirante oficial e o aluno oficial são denominados de praças especiais. E a precedência entre elas, entre essas praças especiais e demais praças, é o seguinte: o aspirante oficial é hierarquicamente superior às demais praças. Então, o aspirante, eu tenho aqui, por exemplo, a carreira de praça. Então, o aspirante está aqui. Aspirante a oficial. Está no meio aqui. Segundo tenente aqui. O aspirante às praças especiais estão esse meio aqui, entre as praças e os oficiais. E aqui eu tenho o aluno oficial. Beleza? Então, o aspirante oficial, ele é hierarquicamente superior às demais praças. E o aluno oficial é hierarquicamente superior aos subtenentes.
Professor, qual a diferença? É porque, assim, quando ele fala que o aspirante oficial é hierarquicamente superior às demais praças, ele está se referindo a todas, tanto essas daqui, praças normais, como o aluno oficial, que é uma praça especial. Então, o aspirante está no topo ali. Já o aluno, ele fala assim, ele é hierarquicamente superior ao subtenente. E aí, se ele é superior ao subtenente, logicamente que ele é superior ao primeiro sargento, terceiro e assim por diante. Mas o aluno não é superior ao aspirante, tranquilo? Então, isso que é a explicação prática para esse ponto. E a gente finaliza esse bloco, ficou um pouco mais extenso, mas tinha alguns assuntos aí que não dava para quebrar, tinha que ser visto realmente juntos. No próximo bloco, já finalizando essa aula, de trabalhar com cargos, funções e comando, é um bloco mais tranquilo aí, aguardo vocês, então toma água aí, relaxa um pouquinho, que esse bloco foi pesado, qualquer dúvida pode entrar em contato, a gente finalizar a nossa aula no próximo bloco, beleza? Então aguardo vocês lá.